amigos de casa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos estudando sobre Josué, o sucessor de Moisés. Números capítulo 14, versículo de número 6, foi onde nós paramos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 14, versículo de número 6. Números 14, 6. Vamos lá. Bom, nós passamos que onde ele aparece na Bíblia foi naquela batalha contra os amalequitas, né? Deus falou para Moisés falar para Josué para separar lá os soldados e fosse para a batalha. Aí Deus falou assim: escreve e relata aos ouvidos de Josué o que aconteceu. Depois Moisés vai no monte, e ele vai no monte com Moisés. Depois a Bíblia fala que ele não se afastava da tenda, né? E a Bíblia fala quando Moisés acha o seu cargo pesado, Deus falou: separa 70 homens, tira a unção que está em você, vai ser tirada e vai ser repartida nos 70 homens. Ele era um dos 70, e aí diz a Bíblia que teve 2 que não foram, e aí teve um rapaz que falou: eles estão profetizando, eles não vieram, mas estão profetizando. Aí Josué falou: Moisés, você quer que autoriza lá, que eu mando eles pararem? Aí Moisés falou: você está com ciúme de mim? Tomara a Deus que todos fossem profetas, né? E aí nós paramos nessa parte lá dos 12 espias. Deus falou que era para separar um espia de cada um representante de cada tribo, eram 12 tribos, fosse lá, passasse os 40 dias lá em Canaã, que fizesse um inventário de tudo que tinha em Canaã, o tipo de terra, se era boa para o plantio, para o cultivo, que tipo de colheita tinha, que tipo de morador, se morava em fortaleza, se morava em tendas, e tudo isso, né? Aí nós paramos aqui no versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então, dos 10 trouxeram um relatório negativo, só esses 2 trouxeram um relatório positivo. Então, veja, irmãos, que os 12 viram as mesmas coisas. Só que só esses 2 conseguiram enxergar ganho aonde os outros só enxergavam perda, né? E aí olha, diz o versículo 7, entrando em matéria nova: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temais. Então, no caso deles, irmãos, a terra era física, era Canaã. Eles tinham que entrar, eles tinham que tomar posse. No nosso caso é espiritual. Na Bíblia Sagrada há inúmeras promessas de Deus para nós. Essa é a terra que Deus tem para nós. Você lendo a Bíblia, Deus abre o seu entendimento, você acredita que aquilo é para você, você ora, reivindica, toma posse, você segura aquela promessa. Enquanto não se cumprir na sua vida, você não para de orar, né? Então diz a Bíblia Sagrada que esses 2, eles disseram: são eles o nosso pão. Então eles se viam que o pão, qual que é a finalidade do pão? O pão é para matar a fome, o pão é para sustentar, o pão é para ser mastigado, para ser engolido. Então esses 2 se viam os inimigos, mastigando o inimigo, né? Comendo o inimigo, engolindo os inimigos e saciando a sua fome lá com os inimigos. É assim que eles se viam. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7: como imaginou a sua alma, assim você o é. É como você se vê, pessoal. Tem pessoas, irmãos, que ela está na igreja já há algum tempo, mas ela precisa ainda fazer
um conserto consigo mesmo. Ela passou anos se vendo como fracassado, lascado na vida, derrotado. Ela precisa agora se ver como vencedor. Ela precisa se ver como uma pessoa que vai tomar posse do que Deus tem para ela, em nome do Senhor Jesus. É como você se imagina, irmãos. Há pessoas que não se imaginam ela melhorando, ela tendo o melhor dessa terra. A Bíblia diz: se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para nós, irmãos. O melhor veículo de transporte, a melhor moradia, o melhor vestuário, a melhor comida, né? Em nome de Jesus, a melhor saúde, a melhor família. Nós temos que nos vermos, a bênção está na medida com que nós vemos, no nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 30, diz assim no versículo 30, capítulo 14 ainda, versículo de número 30, 33, né? Primeiro 33, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, né? Então acontece o seguinte, irmãos, eles se viam esmagando os inimigos, mas a Bíblia fala aqui no versículo 30, não entrareis na terra pela qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Irmãos, Deus ficou triste, Deus ficou chateado. Por quê? Porque Ele prepara, irmãos, tinha 2 homens adultos para carregar um cacho de uva. Deus prepara o melhor para o povo dele, e mesmo Deus preparando o melhor para o povo dele, o povo reclamou. Deus falou: você quer saber? Eu preparei o melhor para eles, eles não quiseram, então eles não vão entrar. Quando Deus fala eles não vão entrar, mas tem exceção. E qual que é a exceção? A exceção é o seguinte, diz aqui o versículo 30, né? Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus falou: só vai entrar o Caleb e o Josué. Por quê? Porque eles trouxeram aquele relatório positivo, eles perseverou, né? O 38, mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Deus falou: todos de 40 anos para cima vai morrer, mas esses 2 não. Esses 2 vão entrar na terra lá em vida. Esses 2 vão estar vivos para ver essa terra, né? Então, por que eles estariam vivos, irmãos? Porque eles conseguiram enxergar ganho aonde os outros só enxergavam perda. Irmãos, nós temos que olhar com os olhos da fé. Às vezes, com os olhos naturais é desanimador. Com os olhos naturais você está desistindo. Com os olhos naturais não compensa. Mas quando você olha com os olhos da fé, é além do que você está vendo, além das evidências primárias, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 27, vamos lá, é Números mesmo. Capítulo 27, passa algumas páginas para frente. Capítulo 27, versículo 18. Capítulo 27, versículo de número 18. Olha o que diz aqui, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-ão perante Eleazar o sacerdote, a qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor conforme a sua palavra. Sairão e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos,
Ele deu mandamentos e como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então olha só, irmãos, aqui Deus já estava separando o Josué para ser o sucessor de Moisés. Deixa eu te explicar como nós estávamos orando. Deus não tem filhos queridinhos, não tem prediletinhos. Deus não ama uns mais do que os outros não, irmãos. Vejam o seguinte, pessoal, por que às vezes uns se destacam e outros não? A diferença não está em Deus, a diferença está em nós. Vejamos que poderia ter sido o filho de Moisés, o Gerson, mas por que não foi o Gerson, pastor? Porque você não vê falar que o Gerson se dispunha a orar com o pai, que ele estava junto lá na disposição para orar, para apresentar a Deus. Então, irmãos, à medida que eu entrego ao Senhor, Deus devolve a mim. À medida que eu apresento ao Senhor, irmãos, Deus apresenta a você. Quando você libera o que está na tua mão para Deus, Ele libera o que está na mão dele para você. Eu estava explicando aqui essa semana sobre Ana na quarta-feira. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Quando a Ana fala, se o Senhor me der um filho, eu vou dar de oferta ao Senhor, e ela cumpre o voto, Deus não deixou ela no vácuo. Irmãos, Deus deu mais 5 filhos para ela, 3 homens e 2 mulheres. Deus deu 500% a mais. Deus deu 5 vezes a mais para ela pelo que ela fez para Deus. É o que você faz para Deus, não é surpresa que foi Josué, porque ele vinha se destacando. Deus não é distraído, irmãos. Você é o que é porque você tem Deus. Se você para de buscar a Deus, você para de se destacar. Não é difícil, irmãos, a pessoa crescer, a pessoa chegar na posição de destaque. Difícil é a pessoa manter. Então, se você está buscando a Deus, você vai manter em nome do Senhor Jesus. Quem escolhe é Deus. Por que Deus escolheu ele? Porque ele estava se destacando, ele estava se oferecendo, estava se apresentando, estava se colocando lá diante do Senhor. Deus não é distraído, irmãos. Ah, pastor, estou tanto tempo na fila e nada acontece. Pastor, tem pessoas que chegou depois, passou na minha frente. Então acontece o seguinte, eu preciso crer mais, eu preciso me oferecer mais ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 31, vamos lá. Deuteronômio capítulo 31, capítulo 31, versículo de número 7. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Irmãos, nós aprendemos várias lições com Josué. Pastor, eu quero crescer, eu quero vencer, em nome do Senhor Jesus, né? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos buscar o Senhor, que Ele vai fazer com que venha nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 31, versículo de número 7. Diz assim, capítulo 31. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. Tu os farás herdar. Então, quando Deus te dá uma missão, pessoal, você tem que se dedicar, você precisa orar, precisa se consagrar a Deus em nome de Jesus. Às vezes a pessoa fala, eu quero ser um empresário. Por que eu quero ser empresário? Porque eu não quero ser mandado por ninguém, eu não gosto de receber ordem. Só que o empresário às vezes trabalha 18 horas por dia, 16 horas por dia, né? Então, dessa maneira, com a medida que eu meço, eu também sou medido, diz a Bíblia Sagrada. Jesus falou sobre isso. Com a medida com que nós medimos, nós também seremos medidos. Às vezes tem coisa até que corta no coração, irmãos, né? Quantos pais, às vezes, vai chegando o dia das crianças, ele fala, eu quero comprar um brinquedo para o meu filho. Ah, mas não sobrou dinheiro, não dá, né? Às vezes a esposa passa na vitrine de uma loja e fala, essa camisa nova ficaria bonita no meu marido, ou vice-versa, o marido fala, esse vestido ficaria bonito na minha esposa, mas eu não tenho dinheiro, nunca sobra, não tenho condições. Com a mesma medida que eu meço, eu também serei medido. Às vezes, irmãos, a pessoa tem que aprender o seguinte, eu preciso oferecer a Deus
porque da mesma medida que eu meço, eu também sou medido. Quanto que eu estou oferecendo para Deus é quanto Deus está dando para mim. Então acontece o seguinte, que o Moisés fala com ele: esforça-te, porque é você que vai fazer esse povo chegar lá, fazer esse povo herdar, né? E aí diz aqui o versículo 14: e disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da congregação de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Irmãos, não adianta nada. Existem pessoas, irmãos, que ela tem até promessa de Deus, mas as promessas estão morrendo com ela. A pessoa não tem promessa que você é um pregador grande, mas aí ao invés da pessoa orar, se preparar, buscar uma palavra, ela está pescando, está na praia, está no momento de lazer. Nada contra a pescaria, não é errado você ir na praia, porque Deus criou a natureza e deixou ir. O errado é você não se preparar. Tudo isso é possível, mas às vezes a pessoa, ao invés de ela estar se preparando, dela estar criando uma bagagem, a pessoa está divertindo, irmãos. O tempo passa, pessoal, para todo mundo, irmãos, e às vezes nós não nos preparamos, né? Nós temos que nos preparar. Aqui Moisés, antes de morrer, Deus fala: você vai morrer, chama o Josué, prepara ele aí. E se o Josué fosse aquele cara displicente? Onde está Josué? Manda chamar atrás. Ih, está pescando. Ih, ele está na corrida de cavalo. Ih, o Josué, rapaz, não seria ele, irmãos, mas é porque ele estava junto. Aí o versículo 15: então o Senhor apareceu na tenda da nuvem, da coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dominarás com teus pais, e este povo dormirás com teus pais, e este povo se levantarás e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai. Me deixarás e anularás a minha aliança que tenho feito com ele. Então Deus sabe de tudo. Deus falou para Moisés: você vai morrer, esse povo vai atravessar o Jordão, vai chegar na terra prometida, esse povo vai se prostituir, Moisés. Deus já tinha avisado ele antes que você morreu, estou te avisando que vai acontecer, mas o Josué está preparado para liderar isso aí. Aí o 23 diz assim, ó: e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Então você vê, irmãos, que sempre o Moisés estava falando para Josué. Você tem que, aqui no versículo 7 fala: esforça-te e anima-te. No versículo 23, esforça-te e anima-te, porque você vai levar esse povo lá na terra que eu jurei, né? Que eu jurei. Então acontece que ele tinha que se esforçar. Não tem que haver em nós esse esforço, em nome do Senhor Jesus, essa disciplina. Às vezes o que falta na vida de muitas pessoas é disciplina. A pessoa põe no seu coração um propósito. Por exemplo, nós estamos lendo o livro de Êxodo, capítulo a capítulo, todo dia um capítulo. A pessoa começou bem, e já fiquei para trás, pastor. Falta disciplina. Ela põe um propósito: eu vou orar tal dia, da tal hora, eu vou jejuar tal dia. De repente a pessoa: não dei conta, parei na metade do caminho. Falta disciplina, pessoal. E Deus falou: esforça-te e anima-te. Nós temos que nos esforçar. Tem dia que o seu corpo não quer, a sua carne não quer, mas eu vou me esforçar em nome do Senhor Jesus. Eu vou lá e Deus vai abençoar. Então eu tenho que animar. Eu conheço, irmãos, muitas pessoas, porque eu estou aqui na igreja desde 89. Até pregadores eu conheço muitos. Mas eu digo uma coisa, irmãos, até pregadores, tem poucos que passam essa alegria, esse entusiasmo de servir a Deus, né? Esse prazer que contagia você, esse prazer. Você pode estar até triste, mas quando você está perto dessa pessoa, a tristeza vai embora, você se alegra, contagia você a querer ter mais, a fazer mais, e Deus tem mais para você em nome de Jesus. Aí no capítulo 32, no versículo 44, 32, 44,
Diz assim, pessoal, ó, capítulo 32, versículo 44. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cânticos aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Nun. Esse Oséias é o Josué. Então você vê, irmãos, que o Moisés está na comunhão com Deus, e aí diz a Bíblia que Deus dá cânticos para ele e para Josué. E aí ele vem, irmãos, o que Deus tem dado para você quando você está em comunhão? A Bíblia fala que ele dá cânticos nas vigílias da madrugada. Há quanto tempo você não passa um minuto à madrugada com Jesus? O que ele tem dado para você? A Bíblia fala que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Quando a Bíblia fala, quando falaram, Senhor, falaram para o João Batista, aquele que o Senhor batizou, está batizando, e está batizando mais do que o Senhor. O João Batista falou, o homem não pode receber nada se do céu não for dado. E a Bíblia diz que a semente que o Pai não plantou será tirada. Então, se você tem alguma coisa que não foi Deus que deu, você vai perder. Ah, pastor, eu ganhei isso aqui, na época eu não era de Jesus, isso aqui foi umas falcatruas, foi umas coisas desonestas. Se não foi Deus que deu, você vai perder, irmãos. Então, mas quando é Deus que dá, ninguém tira de você, ninguém toma, não está macumba, não tem inveja, não tem olho gordo, olho grande, não tem homem que toma. Se é Deus que deu para você, ninguém tira. Nós temos que estar na bênção do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, pessoal. Vou parar por aqui. Aí na semana que vem nós já entraremos já em Josué. Você vê que a Bíblia começa a falar dele desde Êxodo, onde nós começamos.